ESEC no Brasil. Meu nome é Carla, eu sou VP-PM da ESEC em Vitória e sou consultante do Tier 1. E estou aqui para falar um pouco sobre os processos de develop. Mais especificamente, o que a gente vai ver nesse vídeo é PDP e Performance Management, que é o Capacity Building, qual que é o nosso papel com os Team Leaders, LEC, como construir uma experiência bacana, facilitar esses ambientes de aprendizagem e como que a gente também monta uma rotina de escritório. E aí, antes de tudo, o que é importante a gente falar aqui nesse macro processo aqui a gente está sempre pensando em como garantir habilidades e conhecimentos necessários para os nossos membros para a gente guiar as nossas operações, isso tudo observando timeline operacional e as estratégias. Show! Aí, para começar, a gente vai falar sobre o PDP. E o PDP nada mais é do que um guia de desenvolvimento para os nossos membros. E aí, tudo começa na fase 1, onde a gente vai setar esse planejamento. E aí, qual que é o nosso papel? Educar os team leaders sobre como setar esse plano. Então, pode ser desde que tipo de desenvolvimento pessoal o membro quer atingir, que tipo de leadership quality ele quer trabalhar em cima. E também como que a gente traz skills de O2O que vão ajudar ao longo de todo o planejamento de performance management. E aí, na fase 2, a gente tem que garantir que aquele plano que foi setado, ele vai ser implementado ao longo de todo o semestre. E aí a gente precisa traquear a implementação dos Team Standards, então Weekly Meetings e O2Os. A gente precisa garantir que Performance Review vai ser um ponto de pauta dessas reuniões e garantir que os critérios mínimos de um O2O foram cumpridos. Então, diminuir aquela impressão de que os team leaders têm de que não sabem fazer um O2O. Então, é a gente passando para eles do que eles precisam sair daquele O2O sabendo. E aí, 3 pontos importantes que eu dou de sugestão são objetivos pessoais, um plano de carreira e evoluções entre um mês e outro, né? Entre um PDP, entre um review e outro. E no final, a gente tem que garantir que o PDP para o próximo quarter ele vai ser setado, isso através de uma reunião entre PM e os team leaders. E aí, beleza, falando sobre Capacity Building agora. Uma pergunta que nos guia nesse ponto é como que a gente pode garantir que os nossos TLs sejam capazes de entregar experiências de time para os membros. E aí, isso traz outro questionamento. O que eu preciso, enquanto VP-PM, para treinar os meus TLs? E aí, preciso garantir, então, que os meus TLs tenham conhecimento, skills e habilidades nesses pontos aqui. E isso tudo ao final da fase de onboarding, né? Então, quando a gente está ali construindo os times, eu preciso garantir que eles saibam fazer cada uma dessas coisas. E aí, queria que vocês pausassem o vídeo agora e fizessem uma avaliação da forma como vocês preferirem, de como que tá o TLB de vocês em cada um desses pontos, beleza? Ok, vamos continuar. E aí, depois da fase de onboarding, a gente precisa avaliar qual que é o estado atual e qual é o estado desejado para o meu TLB e entendendo qual que é o principal gap que eu tenho. Depois disso, eu crio um planejamento baseado na timeline do Team Standards e escolhendo o canal de implementação também, através das Global Learning Environments. Então, se eu quero passar um conteúdo de como dar e receber feedback para um grupo grande, talvez o que vai me trazer maior alcance vai ser o quê? Um ambiente virtual, de um chat. Então, escolher o canal de implementação avaliando o impacto e o alcance é bem importante. E aí, educação é um processo contínuo, né? A gente precisa sempre estar avaliando ali e retroalimentando esse planejamento. Então, aqui do lado tem nosso papel para com os TLs, que é educar e traquear em termos de Team Standards, avaliar as competências deles, planejar touchpoints, então Team Days de TLB Meeting, chats, disponibilizar os dados certos para eles, então isso vai vir através da National Membership Survey, e mais do que garantir que eles vão estar acessando esses dados, é garantir que eles vão estar tomando next steps em cima. E aqui, evoluir a capacidade de gestão é a prioridade máxima nossa. E Scrum e Squad vão dificultar a nossa vida quando a gente não tem TLs, né? Seguindo, a gente fala agora de leque. Então, por que implementar
as necessidades da nossa realidade local, enquanto que a NEC é um conteúdo básico, a LEC vai mais a fundo. E aí aqui tem o que eu preciso fazer e como eu faço isso. Então, o primeiro momento é entender as necessidades dos membros. Eu posso fazer isso através de forms, testes, tracks com shells, enfim. Depois eu preciso fazer um planejamento, entendendo qual é o público-alvo, o conteúdo, o formato, quem vai ser o FACI, quais são os materiais e como que eu vou fazer para engajar e fazer com que esses membros estejam indo nas capacitações. Depois eu preciso fazer o tracking da LEC, então qual é o cronograma de ações, quais são os responsáveis, quais vão ser, e aí eu posso utilizar espaço de outros eventos que já vão estar acontecendo no CL, não tem por que eu burocratizar e criar mais touchpoints. E no final eu preciso avaliar os resultados, então qual foi a adesão, quais foram os aprendizados que os membros tiveram e principalmente qual foi o resultado nas operações. E aí alinhamentos práticos, né? Não perca a timeline. A gente precisa estar pensando 2 meses antes, entendendo que se a gente está em agosto, a gente precisa estar pensando que os novos membros vão precisar em termos funcionais lá no final de setembro. E alinhe o quanto antes com os FACIs. Então, se você está pensando em chamar alumni ou se você está pensando em chamar algum externo, alinhe o quanto tempo antes com eles, até mesmo porque eles precisam ter um espacinho na agenda. E tem um objetivo muito claro com o treinamento. E um formato básico que é bem interessante é teoria, exemplos, prática. É muito importante que os membros pratiquem nesses treinamentos. E aí, aqui tem alguns pontinhos sobre o que a gente pode fazer para tornar essa experiência de aprendizagem mais fácil, mais dinâmica e melhor para os nossos membros. E aí a gente tem 3 dimensões. A primeira é o conteúdo, então a gente faz a pergunta, esse assunto é realmente relevante? As informações estão sendo claras? Existe uma conexão com a prática, com o que os membros vão ter que fazer ali no final do dia, para gerar mais intercâmbio? O FACI, ele domina o tema abordado? E aí um outro ponto, interação. Como é que os participantes vão interagir naquela capacitação? Quais são as discussões que vão surgir? Que tipo de emoção a gente quer causar? E aí, estrutura. Qual é a estrutura física ideal? Quais vão ser os materiais que vão ser utilizados? Qual que é o ritmo que eu quero dar para a agenda? E aí todos esses pontos são importantes. E aí, o time de NST vai estar preparando aí guidelines de criação e vai ser bem bacana. E aí, por fim, rotina de escritório. E aí, uma das coisas que vocês podem ouvir dos membros é por que o membro pode chegar a ter esse tipo de questionamento. Por que trabalhar no CL? E é uma das coisas que vocês podem alinhar, tanto com o EB de vocês, para fazer isso uma briga de EB, quanto os Shells, o CL é um ótimo ambiente de aprendizado, um suporte rápido ali e uma ótima maneira de integrar as áreas, né? E aí o que a gente precisa estar observando no meu CL eu tenho estrutura mínima de trabalho, porque de nada adianta, a gente fazer todo o engajamento se ele chegar lá e ele não tem uma internet legal para trabalhar. Ele precisa ter clareza do que ele vai estar fazendo no CL, porque senão pode se tornar uma coisa totalmente improdutiva e a gente ter membros batendo papo e no final da conta o intercâmbio que é bom nada. E aí entender a rotina das áreas. Então, é importante a gente entender quando que as reuniões de time vão acontecer e quando que as working times também vão acontecer. Criar um ambiente bom de trabalho também é uma coisa bem importante. E a gente precisa controlar os mínimos de membresia. Então, se eu definir que eu preciso de 15 horas semanais mínimas, então eu preciso estar vendo quem está cumprindo com isso. E, sabendo isso, eu preciso tomar ações em cima. Show? E aí, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. Então, a gente viu aqui sobre como setar um PDP, qual que é o nosso papel, principalmente ali com as OTOs e reuniões de time, entendendo a importância de garantir um TLB gestor, né? E a LEC, né? Então, garantir que a gente tenha touchpoints de educação durante todo o semestre, garantindo que os gaps das operações, as necessidades, elas vão estar sendo supridas com os ambientes legais de aprendizagem que a gente vai estar facilitando. Show? E aí era isso. Obrigada pela oportunidade. Tá aqui meu contato, meu e-mail, meu telefone. E se quiserem trocar ideia, é só chamar, ok? Obrigada.